janeiro, o ano já está acabando, Já, né? de 2015, estamos estudando uma doutrina do reino messiânico, a doutrina do milênio. O Senhor Jesus, Maranata, irá voltar, ele vai estabelecer o governo dele aqui na terra, ele vai vindicar a autoridade de Deus que foi contestada pelo querubim, que resolveu se tornar opositor e adversário. E nós temos já aprendido que esse reino ele vai ser um reino que tem tudo que se demanda, né? Vai ser um reino caracterizado pela justiça, tão pleiteada, pela paz, tão procurada. John Lennon procurou, todo mundo procurou, Gandhi procurou, todo mundo procurou. Eu não posso ter um pão de paz nessa casa, né? Todo mundo pode entrar na paz, não vai estar sobrando. Paz ali caída debaixo do sofá, paz na esquina. Paz, muita paz. Olha o bodado deitado ali. O bodado aqui na paz. Na paz. Vai ter justiça, vai ter paz, vai ter alegria, todo mundo. Tem até o filme do Mazzaropi, né? Rico ri à toa. Lembra do filme do Mazzaropi? Mais ou menos. Eu lembro dele, Seus mas tempos, os filmes não. exatamente. A minha mãe assistiu, eu tinha que assistir junto. Alegria, paz, justiça, glória, santidade, excelência espiritual, verdade, obediência, uma maravilha. Inclusive, aquilo que o judeu mais aguarda, eles serem reunidos de novo, serem trazidos de todos os cantos da terra, o retorno da diáspora, né? Israel e Judá novamente uma nação, depois de tanto tempo. Todas as tribos restauradas. Todas as tribos restauradas, desde lá o ano... Que ano foi aquele? Ano 702, mais ou menos. Há 27 séculos que eles esperam essa reunião. Eles se separaram lá desde a época que o Roboão resolveu ficar teimoso, e o Jeroboão levou 10 tribos com ele, o retorno da diáspora, a vitória sobre os inimigos, aquilo que eles esperavam que acontecesse na primeira vinda do Senhor. Eles esperavam aquele Jesus Cristo ninja, né? Cheio de estrelinha no bolso, derrubando todo mundo. Qual foi o negócio aí que você falou? Ele que assistiu aí Os anjos. os anjos buscando lá o longe Sodoma e Gomorra. Os anjos eram lindos. Eles esperavam o Jesus Cristo ninja, um Jesus Cristo que libertasse, esmagasse as cabeças, aquilo tudo que a gente viu na semana passada, lembra? Aquela linguagem pesada que eu pedi para os irmãos prestar atenção. O dia do Senhor vai ser um dia denso, um dia nublado. Você está aqui. Um dia nublado. O meu está no mute. Vou até tirar o meu aqui, porque quando é assim. Um dia nublado, um dia de trevas, um dia que eles iam cativar aqueles que cativaram, quer dominar os opressores. Darei homens e povos pela tua vida, por ti. Jesus Cristo, Messias, na sua segunda vinda, marchando na plenitude, com a roupa toda respingada de sangue, pisou o lagar, ele dominando de mar a mar até os confins da terra. É o dia da vingança do sangue dos meus céus, Salmo 79. Aquilo tudo que a gente viu semana passada, lembra? Então, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, com a implantação do reino messiânico, temos o retorno da diáspora, a reunificação nacional, a vitória acachapante, aquele chocolate contra os inimigos de Deus. E também, quando nós lemos nos profetas messiânicos, que são praticamente todos, com raras exceções, Jonas e mais um ou dois, todos os outros falaram do reino messiânico, falaram do Messias, falaram dessas promessas ligadas à qualidade de vida. Nós vemos que existem muitas promessas ligadas à coisa física, à questão física. Água boa, agricultura facilitada, terra produtiva, não é aquela coisa que você tem que roçar,
arrancando as ervas daninhas, Não vão existir, né? as pragas, vai ser uma coisa mais facilitada. A coisa ficou mais anevoada. Vai existir abundância de víveres, né? Vai ter abundância de colheitas, águas, rios, de águas vivas. Mas para que isso aconteça, principalmente nós que já estamos aqui no século XXI, e a gente vê que na realidade, eu acho que isso até é plano de Satanás, ele vai manipulando a civilização, as nações, para degradar o planeta. Não sei se você está sabendo, vai começar a ter rodízio de água em Belo Horizonte. Eu vi hoje. Vai Que coisa, né? Bairro tal vai ter água segunda e quarta. Bairro tal vai ter água, sabe disso, vai ter rodízio. Lá em São Paulo a coisa está já grave. Isso está global. E olha que o Brasil é um país rico em recursos hídricos. É um dos maiores, é um país que detém assim, uma abundância hídrica enorme. Maior do mundo. Maior do mundo. E nós estamos já também com a tigelinha na mão, porque o bicho está começando a pegar. O São Francisco está praticamente seco. As nascentes estão secando. Então, a humanidade, né, o planeta, aparentemente, ele está caminhando na contramão disso que está prometido aqui nas Escrituras a respeito desse período que está chegando, o milênio. A volta do Senhor traz esse período. Aí até perguntaram para o Persona, né, há esperança para a humanidade? O Mário Persona, que é dos 3 minutos, e eu curtimos muito. E ele bomba, e ele é muito são. Ele prega essa doutrina. Já ouviu o Evangelho em 3 minutos? Eu já vi um ou outro, não todos. São centenas, já tem um ou outro 600 já tem quase, né? Quase 600. E na realidade, essa como é que chama? Essa convergência de fatores que aparentemente colocam como um prenúncio a impossibilidade de que tais promessas de abundância material, física, hídrica, meteorológica, agropastoril, tudo muito abundante, muita romã, muita uva, muito figo, muita ovelha gorda, muito gado bom, muita picanha, muito churrasco, muito vinho, muito tudo. Aparentemente, a forma como a história converge parece que não vai ser bem assim não, porque o clima está avacalhado, os recursos hídricos estão se escasseando, as condições meteorológicas, o Brasil não tinha furacão, já tem tufão, já tem tornado, a coisa está meio parecendo que não caminha para isso. Mas é o contrário. À medida que a volta do Senhor se aproxima, a implantação do milênio se aproxima, e antes disso a tribulação se aproxima, as coisas tendem realmente a piorar. É como a mulher que vai parir, as contrações, Cristo usou essa figura. É animal. A mulher pare. Isso aconteceu. A mulher pare, não pare. Não tem um parto? Eu já ouvi falar, né? Essa palavra tanto para animal quanto para humano. Também. A mulher fica grávida, o bicho prende, né? Isso eu sei que é diferente. Mas Cristo usou essa figura que à medida que a chegada da criança vai se aproximar. A mulher dá a luz. À medida que a mulher vai dar a lâmpada de xenônio, que ela vai trazer a iluminação lá, as dores se intensificam. Você vai passar por isso, aí você vai ficar lá, todo preocupado. Vai com a preocupação. A Raquel nasceu 3 da manhã, eu estava no hospital com ela. 12 horas antes, quando a Raquel foi nascer. Quem vai ser pai, você já foi pai, você ficou meio tenso com o nascimento da Rebeca? Não me lembro. Eu lembro, eu fiquei. Eu já sou onicófago, né? Eu já Eu fiquei mais preocupado com ele do que os meninos, porque ela que teve problemas, ela cresceu uns 6 meses, aquele com 8 meses. Não, ser morto, não tô nem aí, eu quero minha mulher de novo. Não, minha oração era que os dois, mas a preocupação. Mas se for para sobreviver, que seja a esposa. Os médicos fizeram
Não, é porque... Mas é preocupante, não é? Não, porque no parto do Isaac em si, foi uma intervenção da gravidez, não foi no parto. Foi uma intervenção, todo o risco de vida estava correndo. Ela estava em risco Foi de uma vida. cesariana de Você corria urgência. risco de ficar viva. Então foi Não, aí as emoções misturaram. São tantas emoções. Mas à medida que a iluminação se aproxima, né, as dores se intensificam. Então a tendência é que a coisa piore mesmo, inclusive, não é só no plano moral, no plano espiritual, no plano físico. O Senhor Jesus mesmo, quando ele em Mateus 24, respondendo a pergunta dos apóstolos, ele disse: mas qual vai ser o sinal da tua vida? Dentre eles ele falou de terremotos. Carlos, você me despertou uma curiosidade agora. Sim. Porque, mas está dentro assim. Que bom. Não, porque isso que a gente está observando, essa situação climática, por exemplo, vamos dar esse exemplo. Quando o anticristo quiser dominar tudo e fazer tudo parecer bem maravilhoso, é uma coisa que não vai ter controle. É o clima. Ele é tão vítima como qualquer criatura, né? Vai ser uma coisa que vai deixar ele meio perturbado também, meio enrolado. Porque não vai O sol vai se resolver. aquecer 7 vezes mais, a Apocalipse É uma fala coisa isso. que vai complicar para ele também. E um dos maiores sinais que a gente pode dizer assim, sobre, não o arrebatamento, sobre o fim dos tempos, A proximidade do fim. Israel seria uma nação nova naquela época. E Israel está com 66, se não me engano, 67. Não, jamais. 48, 52, 57, 67 fazem mais. 67 anos. A nação nova hoje. Com certeza. A nação nova. O Brasil tem 515, É. os Estados Unidos tem 388, 398, 67. 403 anos. É o Mayflower lá, não é? Em 1612. Mayflower. Certo. Aportou cheio de ingleses e de chá, né? Muito chá, eu gosto de chá. E na realidade tudo isso, todas essas avacalhações, né? Essas cataclismas, essa convulsão física é uma preparação. A coisa tende a se avolumar, vai se intensificar muito na tribulação, muito, e a pedrada final vai ser justamente a volta do Senhor Jesus Cristo. É o contrário. Que é até Daniel 2, né? A pedrada mesmo, bateu lá no pé da estátua. Porque apesar tanta coisa ruim que vai estar acontecendo nos 7 anos, nos 3 anos e meio, que vai afetar o clima, afetar tudo, e de repente, né, entra o milênio e dá uma mudança radical na natureza. Porque isso é preparatório. Isaías 12, Isaías 34, Ezequiel 39 para frente, mas especificamente sobre a natureza. Isaías 12, Isaías 33, 34, fala do deserto, fala das águas que vão jorrar por todos os lados. Né? Por exemplo, eu trabalho na área da arquitetura e engenharia civil. Nós estamos fazendo uma reforma de uma casa lá no condomínio, lá em Nova Lima. Nas primeiras 2 semanas, porque tem um projeto a ser seguido. Quando você vê o 3D do projeto, é aquela coisa linda, né, Rafa? Você vê, nossa, essa casa vai ficar maravilhosa. Mas no primeiro mês, nos 2 primeiros meses, quando a peãozada mete a marreta, derruba a parede, que é uma reforma, que o dono da casa viu você e falou: nossa, isso é desesperador. Você vê a casa dele semi-destruída, vai ficando um esqueleto, porque vai ser reformado lajes, paredes, vai ser remodelado, o cômodo vai diminuir, outro aumentar, vai ser criado sangue. Então parece que é uma bomba lá. E resto, e caçamba recolhendo, entulho, e a peãozada não tem dó, quebra até que não precisa, quebra banheiro, quebra janela que ia ser reaproveitada. Porque o peão mete a marreta, ele gosta de destruir, né, a impressão. Então, quando o cliente, né, que nos contratou, viu a situação da casa nos primeiros semanas de trabalho, ele falou assim: é desesperador, porque aquilo parece que não vai ter conserto. Mas na realidade aquilo é necessário.
Aquilo é uma intervenção que é necessária para que se alcance o objetivo final. Tudo isso que vem acontecendo, que vai se acentuar e vai ficar muito grave, muito intenso na tribulação, tudo é uma preparação. Opa, tá queimado. É uma preparação para as condições que serão necessárias dentro do milênio para trazer o cumprimento da qualidade de vida que é prometida. Geraldo, pode virar para você. Eu estou correndo de ver. Você, aí deixa só estar no clipe aqui. Você é anti-eólico. Então nós estamos aqui na parte de Elos, né? A preparação física do planeta. A preparação física do planeta. O peão de Deus vai quebrar tudo. Dentro, os peões de Deus vão quebrar tudo. Dentro dessa característica do reino messiânico, que é a qualidade de vida, nós vemos que tem a retorda de asma, tem a vitória sobre os inimigos, e tem também a preparação física do planeta para o acontecimento, né, o cumprimento das promessas. Como é que isso acontece? Vamos ver. Vamos aos detalhes. Isaías 24:1, que eu gosto de pegar aquele versículo que resume, né, o tópico. Diz: cambaleará a terra como ébrio. Já viu o bebum andando por aí, né? A terra vai ficar dura. Como que? É uma comparação. Não foi o versículo? Isaías 24:1. Cambaleará a terra como ébrio. O sacode. Eis que o Senhor vai descansar e dessolar a terra. Vai transformar sua superfície e dispersar os moradores. No 24:1 tem o cambaleará a terra como ébrio, né? Então é uma correção aí, viu, Rafa? 24, Isaías. Então pode ser que seja outro versículo do capítulo 24. Cambaleará. 24:10. Não, 19. Faltou um. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado. É o 20. Canetinha vermelha. E balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Então, o sacode, isso é, então, corrigindo Isaías 24, 19 e 20. Ela vai tomar um sacode de Deus. De tal maneira que vai parecer a cama do baiano. A rede de dormir. É a cama da Camila, né, Rafa? Porque o Guilherme, ele namora uma baiana. E o Rafa tem uma rede na casa dele. Às vezes alguém vai para lá, às vezes se hospeda lá, né? E ninguém consegue dormir naquilo. Meu baiano não. Rede. Eu tentei uma vez, acordei todo amassangado, como se diz. A namorada do Guilherme dormiu, acordou assim como quem estava levantando de um colchão da suíte presidencial. Que delícia! Eles têm costume já, né? É impossível dormir. Ela dormiu na boa. Ela acordou assim, restaurada. Então a terra vai tomar um sacode. Como preparação para todo esse contexto de condições topográficas, montanhas vão ser niveladas, outras vão surgir, climáticas, hídricas e ambientais, que tanto favorecerão e permitirão o cumprimento de tantas promessas de bênção agrícola e material, é o cumprimento final do pacto palestino prometido a Abraão em Gênesis 12:7. Vou te dar essa terra. Gênesis 13:15 e 17:7-8, e celebrado com Moisés em Deuteronômio 30, de 1 a 10, haverá o acontecimento em sequência de inúmeras catástrofes que conformarão, que vão dar uma nova forma. Queimou mesmo? Ficou bem torradinho. Que beleza! Que conformarão o cenário físico do planeta para o cumprimento das promessas proféticas. Entenderam aí? Para que as promessas sejam cumpridas,
Deus tem que sacudir o planeta. Ele tem que mudar as condições topográficas, climáticas, hídricas e ambientais para favorecer o cumprimento das promessas. Isso vai, com os versículos, nós vamos vendo os detalhes. Ô Carlos, Oi, só para enriquecer um pouco isso que você acabou de falar, enriqueça-nos. sempre que na história do povo de Israel, que Deus, o povo foi para a terra, aconteceu algo assim sobrenatural. Por exemplo, quando os hebreus saíram do Egito, 10 pragas aconteceram, né, e eles entraram na terra prometida. Agora, em 1958, no tempo nosso recente, né, foi uma sacudidela, pode falar assim, no povo hebreu, com Hitler ter matado 6 milhões de judeus, de repente aconteceu aquilo, igual morreu milhões de pessoas durante os 40 anos no deserto. Eles entraram, só aquela geração abaixo de 20 anos entraram na terra prometida. Assim também morreram cerca de 6 milhões de judeus, para que os judeus começassem a retornar para a sua nação, que é de direito adquirido deles, dado por Deus, Israel, a terra prometida. Assim também, no final da tribulação, depois de coisas terríveis aconteceram, eles voltarão. Milhões vão morrer. Milhões vão morrer. Não sabemos se 6 ou mais 6. Fantástico isso, né? Não que as pessoas É morrem, cíclico. mas como as coisas Não, é acontecem. fato. É fato. Isaías 11:15. Então vamos ver que sacodes são esses. Né? É que o Hitler também é um tipo de... Sim. É o tipo Epifânio, Amã, Hitler e tantos outros. Já pensou em converter no último segundo antes de morrer, de tão que foi lá do céu? É a graça. É um troféuzão, né? Nossa, esse é um susto, né? Imagina um judeu convertido e tirar no céu. Você matou minha mãe. É possível. Não, mãe não matava a família inteira. Isaías 11:15. O Senhor destruiu. Não, mas você sabia que tem. Eu às vezes, até nas vídeos web que você fala, em sites neonazistas, eles defendem Hitler que ele não sabia de nada. E realmente não existe documento que comprove que ele soubesse da solução final. Ele é tão inocente quanto o Luiz Inácio. Ele não sabia. Não saber a solução final do que... A solução final é o nome que é dado ao extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Ah, tá. Ele não sabia que era essa a sentença deles? Não. Ele não sabia que eles estavam matando judeu. Não. É engraçado, ele tomava conta de tudo, mas disso ele não sabia. É igual o rapaz, qual era a pena, igual o Lulu lá, o Luiz. Não sabia de nada. E a Todo Didi mundo também, a né? festa do dinheiro e ele não sabia. Não, eu Didi também. Ah, Mas, então deixa pra lá. Mas Ninguém sabe lá, ninguém viu nada. Ninguém sabe nada. Sumiu 2,5 trilhões aí do caixa da Dilma e ninguém sabe nada. Você está sabendo do rombo dos 2 trilhões, né? meu Deus. Ninguém sabe nada. Isso aí é o Mas que eu só- descobriram. Eu descobri. 2 trilhões. É 1 milhão de milhões. Não, sabe, já que você citou aí, e é uma declaração que hoje está fazendo um decreto para diminuir para 60 dias a licença maternidade. Aí Lula, não. Não, mas Você não precisa da vida, você não tem nem nessa barriga, você não amamenta depois. Parece que tem, não? E o Lula veio justificar, o Lula falou o seguinte, gente, Até preocupado. nós estamos tomando essas decisões, mas o povo brasileiro vai agradecer no futuro, porque nós estamos no vermelhão, nós temos que tirar a barriga do vermelhão, do buraco. O país está no vermelho. Né? O país. Mas quem colocou? Qual partido que é vermelho? Isaías 11:15. Eu pensei nisso. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. Observe que são só profecias físicas, né? O braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates. Apocalipse lá no 16 fala que ele vai secar, né? Que vai atravessar os exércitos do Oriente. E ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Você não conhece o Rio Amazonas, não conhece? Ok? O Rio Amazonas? É mais rápido que São Francisco. É o maior rio do mundo. O Rio Eufrates, o Rio Amazonas e o Rio Nilos é rio para mais de metro. Eu nunca estive lá, mas quando eu morei no Nordeste, o meu irmão mora lá. É rio assim que você... Tem gente que mora nele. Põe o barco em cima e mora lá. É rio assim que é grande mesmo.
São centenas de metros de profundidade. Você atravessar de sandália é algo bem que traz um impacto ambiental isso. Um rio caudaloso, volumoso como o Eufrates, secar. Pô, lá em Aracaju tem o delta do Rio São Francisco. Ele briga de igual para igual com o mar, assim, por exemplo. Onde botava duas águas salgadas, ou dava salobra. Aí dá as ondas. Tá cada briga bonita lá. E tem gente que surfa nisso. Esse Isaías, Pororoca, já ouviu falar, né? Enquanto as águas do rio quando o mar. Coisa boa, né? Pororoca. E a água torna salobra. Né? Que não é nem doce nem salgado. Lá em Florós tinha a Lagoa da Conceição, que era água salobra. Carlos. Da namorada do Galpi. Lagoa da Conceição. Do Calvi. Tem uma- Lagoa da tem um Conceição. mapa, foi- né? A namorada do Calvi. Lagoa da Conceição. Calvi Peixoto. Ai, meu Deus. Conceição. Fala demais. Deixa eu dar o estudo aqui. Geografia. Só uma coisa que eu estou pensando aqui. Porque os 3 rios mais densos que você Caudalosos, falou né? agora é o Nilo, o Eufrates e o Amazonas. Exatamente. Eu estava pensando, na época da Pangeia, aquele pedaço do Amazonas ficava lá perto, assim, daquela região ou não? Não. Há de se olhar no mapa, né? Eu estou querendo achar um mapa agora, porque quando você parou esse rião grandão que é o Amazonas, você tinha alguma... Há de se olhar. Isaías 13, 10 e 3. Porque as estrelas, Onde seria a cabeceira? porque as estrelas Não, só uma... e constelações dos céus não darão a sua luz. E Rio de Santos tudo preto. Ali tá tudo preto. Não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. A maioria dessas profecias vão se cumprir principalmente na tribulação. Isaías 24, 19, 20 e 23. É os que vocês... A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, de todo cambaleará a terra como ébrio, ou bêbado, né? é esse tal. É por isso que as montanhas se tornam niveladas. E será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. A lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Ó, a igreja escondidinha aí, ó, perante os seus anciãos haverá glória. Os anciãos haverá glória. Não, Ezequiel. é só o testemunho de Jeová. Não. Ezequiel, não, senão seria Mormon, né? O Zelber. Ezequiel 38, 19 e 20. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Nossa. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, eles vão ser soterrados, né? E todos os muros desabarão por terra. Muro é uma linguagem, você viu que a linguagem aqui é profética, né? Que a lua ela não faz assim não, aqui ó. Tô com vergonha, né? É uma linguagem poética. Já viu a lua ficar com vergonha? É ficar com vergonha, pastor. A lua, não sei, isso é uma linguagem poética. Os muros, Eu não sei o que é pior. A justificativa. ei, os muros na A linguagem, explicação ou a interpretação? os muros nas É escrituras, muito idiota. os muros nas escrituras é a obra humana, é aquilo que o ser humano faz. Não é? Não existe um muro natural. Você vai lá nas cataratas do Iguaçu e tem lá um muro, né? Cimento, né? Todo rebocado, chapiscado, é uma obra de Deus natural. Aquilo é humano.
Você vê um muro lá no meio do mato, alguém esteve aqui, um ser humano, então é uma obra humana. Aí por isso que eu coloquei entre parênteses aí. Adeus Burj Dubai. É o maior prédio do mundo, você sabe, né? Adeus Empire State, adeus Torre Eiffel, adeus Muralha da China, adeus Brasília. Tudo vai derrubar, calma, tudo no chão. Joel 2, 30, ele não está aqui para eu me dirigir. Joel 2, 30 e 31, daqui a pouco ele aparece aí. E 3, 15 e 16. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama desde Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Em Zacarias 14, 4, 6, 8 a 8 e 10, naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Acontecerá naquele dia. Eu ainda quero ver uma explicação científica sobre isso. É uma das coisas que eu mais busco na internet. Que não haverá luz, mas frio e gelo. O fundo científico disso aqui. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Você já viu esse filme de ficção científica? Os Duas Macacas? Que tem aquele tanto de planeta pertinho flutuando, assim, né? É uma coisa assim que às vezes lida com uma profecia, ficção científica, em que o profeta, não um profeta de Deus, é um filme de ficção, às vezes dá aquele detalhe. Ah, mas tem uma cara de macaco pintada no muro. Um detalhezinho assim que confirma a veracidade. Essa é uma das profecias que eu mais amo mesmo. É uma das que eu mais estudo e tento entender. Onde o Zacarias, o profeta, ele estava assim com a visão, ele recebeu do Espírito Santo, de colocar esse detalhe. É um detalhe, um dia vai acontecer, isso nunca aconteceu. Essa profecia tem 2.400, 2.500 anos. Zacarias é da época da reconstrução do segundo templo. E ele colocar lá nos escritos, lá em hebraico dele, lá no pedacinho de pele de carneiro, já toda curtida, né? Que um dia vai gerar livro, não será dia nem noite, mas vai ter luz no fim da tarde. Não é bonito isso? Mas vai ter luz lá no fim da tarde, de tardinha, você vai aparecer uma luzinha. Porque a convulsão, a mexida, o sacode de Deus é tanto, a lua envergonhada, né? o sol escurecido, aquela lua Clodovil, né? Então não tem, fica indistinto, o sol não brilha, a lua não brilha, não tem estrela, fica aquela coisa indefinida, é de dia, é de noite, não é nada, é tudo, é os dois. E o profeta, depois desse sacode todo aqui, ele está dando um resumo, né? Ele está falando aqui a lua e tal, não é dia nem noite. Não é bonitinho, uma profecia bonitinha, não é dia nem noite, mas tem luz no fim da tarde. Ele já pensou, ele viu isso. Ele olhou lá para o futuro, 2.500 anos na frente dele, ele viu Jesus voltando, ele viu Jesus aterrissando. Sabe o que eu estou pensando no fim da tarde? Vê o Monte das Oliveiras, tão conhecido dele, que ele é um judeu, rachando. Aí ele olhou para o céu assim, na visão dele, engraçado, não é de dia nem de noite, mas tem uma luzinha lá no final da tarde. Esse final da tarde, eu lembro do pôr do sol mesmo, quando eles vão, começa o dia do descanso deles, né? Porque na hora que falou fim da tarde, porque a definição de sol vai ter porque os planetas, o Sol, a Lua e etc., os satélites, as estrelas servem de sinais para marcação de tempos para o judeu. Muito, eles seguiam muito. É só entrar nesses sites judaicos e tal, você vê como tudo é referência para a virada de
de meses, de anos, de festas, de tudo. E a volta de Jesus, no exato momento que ele está voltando, fendendo o Monte das Oliveiras, eles não conseguem definir quando o dia está acabando, quando o dia está começando. Porque, na verdade, o dia deles começa no término do dia, do pôr do sol e no início da noite. E fica essa coisa indefinida. Talvez os israelitas ficam até perturbados um pouco com essa visão. Naquele dia também sucederão que correrão de Jerusalém águas vivas. Eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Já cantou essa? Aleluia. Isso é na época que eu era pentecostal. Eu subia nas paredes, como eu diz vocês aí. E tem o gesto. Vocês não foram no público que sobe nas paredes? Não, você fala aqui quando nós somos pentecostais, só não somos. Não, pentecostal no sentido. De crer no Espírito Santo. No sentido laodicense. De receber o batismo com o Espírito Santo. Esse aí que depois de muita relação, depois de muito esforço. Nós somos pentecostais, muito jejum. cremos no Espírito Santo, Sim, cremos claro. no batismo. Não, nós na verdade somos os verdadeiros Porque, pentecostais. Isso, o resto é seio. Porque Nós quando eu estava em somos, Florianópolis, quando eu estava em Florianópolis, eu me fui acusado de não crer no doutrina do Espírito Santo por causa dessa palavra pentecostal. E de pessoas que conviviam com a gente. Não, toda a igreja é fruto do Pentecostes. Ela nasceu no Pentecostes. Falando pentecostal nesse sentido moderno e de gostar de gritaria. Grudar na parede, ficar gritando. O celular de ser Pular numa perna É o assim. neopentecostal. Os cultos que eu frequentava, o pastor dava um passe lá e o cara caía no chão e ia lá para Jerusalém, para Nova Jerusalém passear. A mãe dos meus meninos voltou falando que ainda estava com a sensação da grama. A grama lá da Nova Jerusalém. É uma coisa que tem que ter a emoção. Isso em 81, 82. Sentindo a grama. Ela estava sentindo o pinicado da grama da Nova Jerusalém. Nossa, a grama pinica. Mas não, a gente. Isso é outra história, muita loucura. Correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, que é o mar salgado, né, o mar morto, e a outra metade até o mar ocidental, que é o grande mar ou o mar Em Mediterrâneo. 1994, Você teve uma experiência de êxtase. quando você estava afastando do corpo de Cristo, você me Corpo local. corpo local. É porque não tem como desnascer de novo. Você me deu uns livros de pentecostais, eu acho que eu tenho até hoje. Esse capim azul. Eu até falei, esse aqui eu vou desler também. Você me deu pra mim, você me deu um tanto de coisa, vários livros. Toma aqui, vou te estragar. Não, eu vou te doei estragar, uns vou te 600 estragar. livros lá para a biblioteca da igreja. Não ia ter mais utilidade, né? Eu usufruía mais da graça, né? Como eu falei. Você mergulhou na graça de cabeça? Metade vai para o Mar Morto, a outra metade vai para o Mar Mediterrâneo. Você está falando de Ezequiel 47? Zacarias 14 ainda. Ah, tá. 4, 6 a 8 e 10. É porque 47 fala exatamente desse filme que sabe. Isso é outra profecia, nós vamos chegar nela. Toda a terra se tornará como uma planície. Nós temos até um mapinha aí, ó. De Geba a Rimon. Geba é uma localidade que está ao norte de Jerusalém. Mas ali é que vai ser a planície? A planície, essa ilustração mostra onde está a planície. Ah, tá, porque então não é toda a terra. Ah, não, mas aí. Além de toda a terra, aqui especificamente na terra de Jerusalém, para dar destaque ao monte, nós vamos ver esses detalhes, que vai surgir aqui em Jerusalém, o monte, com essas rupturas do Monte das Oliveiras e tal, um monte vai brotar lá em Jerusalém. No alto desse monte vai ser edificado um templo, o templo. E para ele ter destaque, por muitos quilômetros quadrados ao redor, vai existir uma planície. Um lugar totalmente plano, para dar destaque. Nesse trecho aqui que vai de Geba ao norte a Rimon ao sul. Mas os outros montes também vão ser nivelados. E Geba, Ramon, Rimon. Rimon, onde está Betânia?
Não, acho que Betânia é mais para perto, Rimon está mais afastado. Você pegou o marquinho dele? No verão e no inverno sucederá isso. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar. Não se vê assim, não. Ele está sem óculos, você não enxerga não? Não chega não. Vou dar com o meu óculos. Aí dentro da É mesmo. Desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rio. Sabe quem é que eu tô Não. Aqui ele falou que comeu meu óculos, depois que ela prometeu uma oferta especial para mim, então eu esperei essa oferta para comprar o óculos. Mateus 24. Quem espera. Estou de olho na senhora. A esperança é um bom. Vai morrer. Mateus 24, 7 e 29 diz: E haverá terremotos em vários lugares, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Esse é o terremotão. Além de vários terremotos que vão crescendo em número e intensidade até a Esse tribulação. detalhe naqueles últimos 3 semanas e meia. Haverão inúmeros terremotos dentro da tribulação, e no finalzinho da tribulação vai ter o mega terremoto. É o Big One lá. Acho que é o que vai rachar o São Francisco lá. A falha de Santo André. É esse que vai rachar tudo. Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Pelo menos falou que tem vergonha. E estrela, não dá aquela clodoria usada. É porque Jerusalém, por exemplo, na época não vai precisar nem de lua nem de sol, porque a glória dela vai resplandecer, né? Mas a nós já está descendo aí. E as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 11 e 25. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Não é pequeno não. E fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra angústia das nações, em perplexidade pelos tsunamis, pelo bramido do mar e das ondas. Todo mundo roendo as ondas. Acho que eu já contei isso. Em 1982 eu trabalhava com um judeu. Eu trabalhava na Minas Pneus. Ali na descida ali da Amazonas, com a Francisco Sá. Sabe onde é ali? Acho que a Minas Pneus está ali até hoje. Eu não lembro que época do ano que era, mas deu um vendaval. Você não lembra desse vendaval que teve em Belo Horizonte de 82, não? Eu tinha 10 anos na época. Exatamente. Eu devo ter ouvido falar. Né? Mas deu um vendaval de chuva, armando, e trovoando, e começou a arrebentar fio e aquelas coisas que estouram, como é que chama? Esse transformador. E caiu aquela chuva intensa, e ali a descida da Amazonas, enquanto é que eu precisava, a água começou a subir assim. Você sabe que a água sobe quando sobe rápido. E começou a inundar a loja. E todo mundo tem que subir em cima dos balcões para cada água. E vem aquela lamaiada com rato, com lixo, aquilo tudo que a gente joga dentro das bocas de lobo. Aí a coisa toda começou a inundar. Mulher desmaiando, gente rezando, meu Deus do céu, meu São Tomé daqui, meu Deus, meu Jesus, meu Jeová, meu Ogum, minha Nossa Senhora. Todos os santos foram invocados em todas as religiões. Misericórdia, Maria. Eu nunca vi assim, um estado de pânico da galera, só por causa de uma aguinha marrom subindo, uns raiozinhos, as trovoadas, uns ventos, uns transformadores estourando, uns fios caindo arrebentando e chicoteando, a luz acabando. O pessoal se apavorou, ficou louco. E isso foi uma coisinha ali em Belo Horizonte, num bairro, que bairro é aquele ali, eu não sei. Gutierrez. Todo mundo quase que morrendo. Imagina esse sacode tribulacional. Tem uma passagem, eu não me lembro onde está, acho que está muito longe, que fala que os homens vão desmaiar de terror. Imagina aquele rapaz bombado, saindo, cadê o pastor? Tinha que estar aqui para assistir essa. Saindo da academia,
todo machão, não impressionou as meninas tudo. Aí a Elaine vai fazer um negócio que o pastor geral vai me bater se eu fizer, né? Aí o bicho pegando, o bombadão, como é que ele faz, né? Não posso fazer assim. Nossa, tem que fazer pra não aparecer na cara. E cai desmaiada lá. Desmaiado. Com terror. É ótimo. Com terror. Os homens vão desmaiar de terror. Você ouviu? Ah, eu já disse que eu ouvi. Você ouviu? Não, foi seu. Cada das coisas acontecendo. Os homens desmaiando de terror. E assim, de apavorado. As mulheres estão morrendo. Apocalipse 6, 12 a 14. Porque o big sacode mesmo, o terremoto gigantão, vai ser no finalzinho da tribulação. É aquele para consertar a terra. Até pôs a ilustração aí. Todo mundo sabe, você já estudou isso na escola. Que a terra ela tem uma inclinação no eixo dela de 20 e poucos graus. 23. 23 graus é uma coisa. 23 graus ponto alguma coisa. Você sabia? Eu estava no Nordeste. Faculdade serve pra alguma coisa, né? Eu estava lá no Nordeste. Você sabe que essa diferença de 23 graus no eixo da Terra, né? A Terra ela não é retinha, ela tem uma inclinação. Isso é científico. Tanto é que o clima é diferente. Sim, é isso que gera o inverno, verão e etc. Em 2004, eu estava lá em Natal, no Nordeste, lá, a aventura, né, Rafa? Quando teve aquele tsunami, lá na Indonésia, todo mundo ouviu falar. Dezembro de 2004, eu estava indo para o Peru. Dezembro de 2004. Eu já li, isso está nas internet, aquele tsunami ele foi tão violento, essa inclinação de 23 graus, isso equivale a milhares de quilômetros. Milhares, 5 mil a 6 mil quilômetros. São muitos milhares de quilômetros da ponta do eixo aqui até o polo, aqui tem o norte magnético, o norte verdadeiro, são dois nortes. Desse lugar aqui até para o norte real, são milhares de quilômetros. Aquele tsunami foi tão forte que a Terra moveu o eixo dela em 45 metros. Eu sabia. É pouca coisa. Não, isso também é pouca coisa. Mas já é alguma coisa. Aquele tsunami daquele jeito, só vai mexer 45 metros. 45 metros. Vai mexer 6 mil quilômetros. E para mexer 6 mil quilômetros, imagina o tamanho do terremoto. Os tsunamis que vão ser gerados. Os homens vão ficar apavorados com o bramido do mar. Vai ser tsunami de centenas de metros de altura. Vai ter praia em BH. O desdobramento dessa mexida de 45 metros no eixo da Terra em função do tsunami de 2004 pode ser uma mixaria, mas uma das piores implicações dessa mexida de 45 km é porque a forma como o raio solar incide no planeta, isso tem uma medida. Varia de, eu não sei qual que é a medida, a unidade, metro, quilômetro, grau, Celsius, é o que mede o comprimento de onda. Armstrong, eu não sei qual, eu esqueci qual que é a unidade. O tolerável, a forma, o comprimento de onda, a forma como o raio do sol bate na nossa pele, o ângulo. Isso tem uma medida lá, o jômetro, né? O ser humano, ele convive bem, igual decibéis, se é demais você fica surdo, se é de menos subsom, você não escuta. Ele convive bem com de 12 Isaacs, isso aí, eu estou lembrando, né? Até 16, alguma coisa Isaacs. De ângulo, né? De ângulo, de incidência do raio do sol na nossa pele. Quando passa dessa medida, de 16 Isaacs e meio, a pele começa a desenvolver câncer. Porque a forma como o raio incide se ultrapassa esses níveis. E essas medidas de inclinação variam de acordo com a mudança de estação. Variando aí de março, passando por junho, outubro, dezembro, fevereiro, março de novo, passando pelas estações, primavera, verão, outono e inverno, isso fica oscilando entre 12 Isaacs a 16 Isaacs e meio, conforme a estação. A partir do tsunami
de 2004, na Indonésia, que a Terra mexeu 45 metros, os raios de incidência no verão, no planeta, passaram a exceder esses 16, blá blá blá. Agora nós estamos recebendo na faixa dos 17. O que pode causar? O que predispõe o ser humano, principalmente da zona equatorial, a desenvolver câncer com maior frequência e com maior incidência. E o interessante é que no dia seguinte ao dia do tsunami, quando nós íamos para a praia bem cedo, a sensação é que estava queimando mais mesmo. O engraçado é foi nítido. Foi nítido. Você estava lá, né, na linha do Equador, né? Foi nítido, porque nós saímos aqui de Belo Horizonte, o nosso clima é razoável. Lá, nós desmaiávamos na praia com calor. Eu desmaiei, a Malu desmaiou, a Raquel desmaiou, o rapaz que foi para dentro. A gente desmaiava porque lá era 40, 42 graus. A gente estava no altíssimo verão e você desidrata rápido, o raio de incidência do sol é mais intenso e a areia é muito branca. Você começava a andar assim na praia, daí a pouco você começava a ficar morno, daí a pouco os outros já começaram a segurar. Já tinha que encostar numa cadeirinha. Você está falando que na ocasião do tsunami... Não, isso era o normal, isso era o normal. Um dia depois Do tsunami, parecia assim que você estava perto do forno. Estava esquisito, você sentia um queimado diferente na pele. Ficou nítido, né? Oi? Foi muito nítido. Foi bem perceptível. Isso é o que vai acontecer em função, e isso a maioria dos teólogos concorda, inclusive com os cientistas, com a mexida desse eixo. Esse é o cambaleado, que é esse sacode final, esse terremoto final, como nunca houve, nós vamos até ler aqui, é que vai trazer a Terra para o eixo. Novamente, como supõe-se que fora na época pré-diluviana. O que todo mundo percebe, entende, cientistas e teólogos concordam com isso, é que a Terra não tinha essa inclinação antes do dilúvio. Foi exatamente em função do despejo monumental e super excelente de água por ocasião do dilúvio, a mexida do dilúvio, é que fez que a Terra passasse a ter essa inclinação que ela tem desde então, que vai ser corrigido por ocasião desse Apocalipse 6, 12 a 14 que nós vamos ler agora. E havendo aberto o sexto selo, olhei o João, em Patmos, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a filgueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. É bonita essa linguagem, né, meu nosso período. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. É um terremoto como nunca houve. Isso é falado no outro passagem do Apocalipse, vai ficar mais para frente aqui. Só um comentário, né? Como é sabido, a Terra, você já estudou isso, a Terra está inclinada sobre o seu eixo. E o que se crê com essas profecias é que o Senhor fará uma correção do eixo para a sua posição original através de terremotos, em especial este de Apocalipse 12, de 6, de 12 a 14, que equivale ao de Apocalipse 16, 1. Apocalipse 16, 1 é equivalente a esse do Apocalipse 6. Que o 6 a coisa ainda está em figura para se desdobrar no restante do Apocalipse. No 16 a coisa já está praticamente desdobrada. Apocalipse. Ouvi. 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anos. Comecei a ler, começando a ler aqui no meio da peça. Ainda não é o 16, 1. Cadê o terremoto? E olha aí o. Não, é 16 na realidade, de 17
a 31, a 21. Você está anotando a correção em vermelho? É, Eu não tenho 17 a 31. É, Apocalipse 16, 17 a 21. É aquele trecho que a gente estudou um monte de grande, lembra? Saiu uma grande voz do santuário e houve um grande terremoto. A grande cidade se dividiu em três. E houve grande saraivada e um terremoto sobremodo grande. Mas vamos continuar aqui o comentário. Que equivale ao de Apocalipse 16, de 17 a 21, corrigido em vermelho aí, e ao de Isaías 24, que é para corrigir também, pastor de manhã, de 19 a 20. Evento gigantesco e global, que ele poeticamente descreveu como cambalear como bêbado. A consequência é que a visão da esfera celeste que temos sobre as nossas cabeças, chamada abóboda celeste, mudará de configuração. Você sabe que quando você olha para o céu, ao longo dos 12 meses, a gente vê sempre as mesmas estrelas. Você vai ver sempre. Você sabe, você não vê o Cruzeiro do Sul. Não. Nós não vemos a Ursa Maior. Você não vê o North Star. Tem constelações que são vistas somente no hemisfério norte, porque eles estão numa inclinação que eles veem aquelas. Nós estamos numa outra inclinação que nós vemos algumas outras. Nós vemos a estrela do sul. Eles lá no norte não veem. Nós não vemos a North Star. Eles veem. São as constelações que estão sendo mostradas para quem está lá no norte. Daqui a pouquinho, um minuto. E nós temos as constelações que estão sendo. E o engraçado é que o profeta vê a coisa. Ele vê o sacode, ele vê o terremoto, e ele está numa visão, está recebendo uma visão, ele está como quem está aqui na terra, ele vê as estrelas mexendo. Ele antes via, ele é do hemisfério norte, ele via a North Star, e agora ele está vendo o Cruzeiro do Sul e não está vendo mais a North Star e a Ursa Polar. A Ursa Polar chama North Star? Não. É uma outra constelação. É quando der 5 ali. É o que ele chamou de enrolar como um pergaminho. Eu estava lendo o escrito, agora não estou mais. Eu estava vendo a estrela aqui, cadê a estrela que estava aqui? Não está aqui mais. Foi para outro plano de visão. Você está vendo como é que a coisa é bonitinha? A consequência é que a visão da esfera celeste que temos sobre as nossas cabeças, também chamada de abóbada celeste, mudará de configuração. Constelações que hoje são vistas no hemisfério norte não serão mais. E constelação que hoje são vistas no hemisfério sul passarão a ser, e vice-versa, e vice. Talvez até possamos ver a Ursa Polar. A sensação que esse deslocamento trará aos habitantes tribulacionais do planeta será a de ver o céu se enrolando como um pergaminho. Comentário do pastor Geraldo. Fantástico esse Deus, não? Mexendo todo o universo e com todos os povos só para ser fiel a Israel. Você já teve noção disso? Ele vai envergonhar, ele vai envergonhar a Lua. Depois da vírgula ele falaria seu povo amado, não só seu povo. Se fosse o pastor Geraldo aqui escrevendo, ele fala amado. Apocalipse 8:5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E já era quando dá uma hora ele para. E o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Se tem uma palavra que aparece com frequência em profecia, é terremoto. Já notou? Até eu estava cantando hoje de manhã. Terremoto, abraçar assim como relâmpago que vem do Oriente Nosso Senhor, assim será a vida aqui no nome. Não, usando relâmpago e aqui. Quando você viu que quando tem terremoto tem relâmpagos também, né? Aquela coisa parou, mas foi assim no segundo. Já em Apocalipse, porque você tem que dar um embolation, porque eu ainda tenho 8 minutos e só 2 versículos para ler. Porque assim como relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser.
a vida do filho do homem. Eu tenho um comentário a fazer, já que tem tempo. Nós temos três. Como foi interessante que a gente está falando de muitas coisas naturais, mas Isaías coloca que a estrela não dará luz. E toda hora que fala de lua, fala que não trará a clareza. Mas de tão antigo assim, já se saber que luz, que estrela tem luz e lua não tem. A lua reflete. A lua reflete. É um bom comentário. Tá vendo? Porque se a estrela ou o sol, seja o que for, não tiver a sua luz, a lua não tem como Ele refletir. fala, não dará a sua luz. A estrela não dará a sua Isaías luz e a lua não 700 dará a claridade que ela 700 faz. anos de Jesus vir, já estava escrito isso. É. É que a estrela dá a sua própria luz e a lua não dá luz. E tem bobão que crê que para ser inteligente você não pode admitir Bíblia na sua estante, né? Porque acham que está em contradição. Isso até me trouxe a lembrança, um comentário, já tem A redondeza. uma vez não é da redondeza, não. Eu vi essas coisas que eles postam, que é bonitinho, posta gatinha, florzinha, às vezes posta uma coisinha, uma oraçãozinha, Facebook, a gente sabe. Eu vi um PPT uma vez, creio que postado pelo meu evangelho, para dar um sacode no preconceito. A virada do século XIX para o século XX foi uma época efervescente. O homem estava se achando muito. Muitos pensadores, grandes pensadores existiram na virada do século XIX para vir. A ciência estava expandindo, bombando. Existia a expectativa da virada de século. E a ciência achava que estava com tudo. Em compensação, as igrejas estavam esvaziando. O pessoal estava abandonando mesmo a religião. E é porque existia o preconceito de uma certa incompatibilidade da ciência com a fé, com aquilo que estava nas escrituras. A Bíblia, naquela época, passou a ser considerada, olhada com muito preconceito, como um livro caduco, um livro mofado. A ciência estava se achando. A ciência estava conseguindo provar um monte de coisas erradas na Bíblia. É um livro mofado, um livro caduco, um livro retrô. Né? Aí tem esse PPT, né, de poucas imagens assim, muito interessante, um diálogo. Né? Um rapaz muito presunçoso, muito cheio de si, estava estudando numa universidade francesa famosa, fazendo lá ciências biológicas, na área da biologia, que estava bombando muito. Os microscópios estavam se desenvolvendo, estavam começando a estudar com mais profundidade o corpo humano, os metabolismos humanos. Você já deve ter visto isso na sua aula. Aí esse aluno, cursando lá de alguma área científica, né, e ele, um cabeção, eu agora estou na vanguarda, estou absorvendo os últimos conhecimentos, os mais recentes conhecimentos da área biológica. Né? Ele entra dentro de um trem, naquela época era trem, e não do mineiro, uma locomotiva. Ele se assenta, ele olha para o lado, um ancião lendo a Bíblia. Aí aquilo começou a inquietá-lo, ele se dirigiu ao ancião e falou: meu senhor, o senhor não acha assim que é muito atrasado o senhor perder tempo com um livro tão cheio de mitos, tão cheio de fábulas, tão cheio de contradições, tão cheio de incorreções? A ciência ela tem produzido literaturas muito melhores para o senhor gastar o seu tempo. Eu acho francamente que o senhor está perdendo o seu tempo. Eu acho que o senhor deveria buscar informações mais novas e abandonar esse livro aí. E tem dito. Eu vou até deixar um cartãozinho meu aqui para o senhor. Se o senhor quiser, eu posso orientá-lo. O senhor me procura, que eu tenho uma biblioteca razoável. Eu posso fazer alguns empréstimos. O senhor se inteirar. Ficar mais culto, né? Dos avanços da ciência.
Aí o Oceu falou, não, tudo bem, eu vou deixar um cartãozinho meu com você também. Entregou pra ele. Fleming. Você sabe quem foi Fleming, né? O cara que descobriu a penicilina, que criou o antibiótico, que deu um avanço na ciência assim, estupendo. Ele, apesar de cientista, ele também era nascido de novo, ele era... E mesmo com todo o avanço da ciência, mesmo ele sendo Fleming, é um dos da área da biologia mais respeitado da história, você sabe disso, né? Ele que descobriu a penicilina, ele lia a Bíblia. Ele falando assim, um bobão. Eu estou muito além de você, né? Ele quis dizer isso, né? E ainda estou aqui nesse livreto, cara. Tipo assim, eu acho que eu sei que eu deveria ler Bíblia. Acho que você está com problema. Eu sei que tem problema, ou seja, a ciência não. Muito pelo contrário, quanto mais a arqueologia, qualquer ciência avança, mais ela confirma que está na Bíblia. Quem gosta de estudar isso, sabe? Eu estava meio chegando nesses assuntos, né? Você de vez em quando fica lá entrando nas apologéticas. Ele tem uma quedinha pela apologética. Ele ainda não me mostrou A Algera me falou, mas você estava olhando ali. Isso significa que eu tenho mais. E como dois você disse que três. faltava só 3, eu falei, não, o meu 5 já está caduco. E para fechar, Apocalipse 16, 18, que é o versículo que eu estava procurando. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos. E houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Lá no comentário da apostila, quando eu comparo lá o Apocalipse 6, 12 a 14, é com esse Apocalipse 16, 18 e Isaías 24, 19 e 20. Tem que fazer uma correção com caneta aí. Eu preciso começar a ter uma caneta vermelha. Eu acho que eu tenho até na minha bolsa, na minha mochila. Então, com isso, encerramos mais essa etapa da preleção a respeito dessa característica do reino messiânico, que é a qualidade de vida física. Mas para essa qualidade de vida física acontecer, antes Israel tem que voltar. Antes os inimigos têm que ser vencidos. Antes tem que haver essa conformação física do planeta. Antes tem que haver essa preparação física do planeta. Aí então, Israel na terra, nenhum inimigo para pisar na muda de figueira que está nascendo. A terra, as condições climáticas, físicas, hídricas, topográficas, todas favoráveis, aí sim pode vir a prosperidade material, que é o nosso próximo tópico, que é o 8D, a prosperidade. A tão falada prosperidade. Né? Você sabe, e a consequência da prosperidade depois do último tópico, que é saúde. Você sabe que essa doutrina da prosperidade só bomba, só está colando, porque o pessoal descarta Israel, fala assim, bem, já que eu consegui empurrar Israel para fora dos planos de Deus, já que Deus abandonou Israel, sobrou um monte de bênção aqui no chão. As maldições não. Não, as maldições não. Aí a igreja pega para ele. Opa! Os despojos. Deus é um Deus que abençoa e prospera. Israel não está aqui mais para receber, eu vou pegar para mim. Né? Tipo assim, a carteira tem identidade e tem um monte de nota de 100. A identidade caiu no chão, eu vou ficar com as notas de 100. Então, a igreja está roubando as bênçãos de Israel, mas não adianta. Está tentando. Elas vão se cumprir sobre Israel. Você aí, a milanesa, está fazendo cara feia, eu sei que está. Mas as bênçãos vão se cumprir sobre Israel. Como dizia o nosso antigo pastor, também por scholars, né? Se Deus não é capaz de cumprir o que prometeu para Israel, que segurança você tem para esperar que ele cumpra o que ele está te prometendo? Aí a gente pisa no movediço, né? A gente fica... Mas depois você quer que você coloque essa frase. Eu gostei, tanto é que eu nunca esqueci, porque foi realmente boa. E aí me lembrou também uma outra frase, já que eu tenho aqueles 3 minutos que Elane esqueceu deles. Já passou. Daquele pastor Lucinho. É um pastor legalzinho, né? Ele disse que estava lá em Israel. É porque ele respondeu uma pergunta que a Márcia fez para mim aqui na escola dominical, que eu quero mandar para ela. Perguntar para ela assim:
O judeu, quando converte, ele continua recebendo os dividendos da bênção do Abraão? Lembra que a sua esposa fez essa pergunta? O pastor Lucinho, uma judia fez essa pergunta para ele lá em Israel. Era até uma faxineira, alguém faz serviços menores no hotel onde ele estava hospedado. Mas o que eu gostei, que eu tinha pensado para o pastor Marcos, é que essa pessoa aqui, a camareira, sei lá o que era, ela falou assim, nossa, mas parece que você gosta muito de Israel. E pelo jeito que ele falava com ela, você ama muito o judeu, você ama muito Israel, né? Isso é difícil a gente ver nas pessoas, principalmente no meio protestante, que tem um pouco de preconceito. Ela falou, ele ia ser muito engraçado, né, pastor Lucinho? Não sei se você vai... Minha filha, eu gosto tanto de judeu que eu tenho um morando dentro de mim. Eu gostei disso. Eu tenho um morando dentro de mim, você eu tanto que eu gosto de judeu. Eu estou hospedando um aqui. É interessante. Podemos